Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem? Que esta mesma paz continue guardando os nossos corações, nossa casa, nossa família. E nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Construindo e Compartilhando, onde nós compartilhamos esboços e mensagens que nos foram confiadas pela graça do Deus Todo-Poderoso, tendo como base a sua infalível, verdadeira, indescritível e poderosa palavra. A palavra que é viva e eficaz e que é poderosa para salvar as nossas almas. Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal no YouTube, você que tem assistido aos vídeos, e acredito que de alguma forma esses vídeos têm servido para trazer aí uma luz, uma direção, quem sabe ajudá-lo na produção e confecção de um esboço, na construção de uma mensagem, enfim. É isso que eu espero, que sirva tanto para lhe auxiliar no seu ministério de pregação e ensino, como também durante aqui o compartilhamento, as palavras inseridas nos esboços, que são esboços de mensagem, eu gosto de deixar isso bem claro, essas palavras que têm vida possam então fazer com que uma reflexão, algo que você esteja precisando, toque em seu coração e juntos sejamos edificados pela palavra de Deus. Vamos então ao nosso esboço, e hoje eu quero compartilhar com vocês um esboço escatológico, tá bom? E aí eu quero contar um pouquinho da história, ele tem algo a mais, algo especial que eu quero compartilhar com vocês e quem sabe pode servir para abrir a sua mente, o seu coração concernente à preparação de uma mensagem. Então vamos lá. Essa mensagem foi pregada em um congresso, numa igreja no estado do Maranhão, Assembleia de Deus em Passagem Boa, que é presidida pelo pastor Eli atualmente, e a missionária Edinalva, a quem deixo aqui o meu abraço, meu carinho, estima e respeito, e a toda a igreja em Passagem Boa. E quando nos convidaram, a irmã Edinalva nos passou esse tema: esta é a minha confiança, que ele em breve vem. Esta é a minha confiança, que ele em breve vem. E aí o texto ficou livre, eu não me lembro se na época tinha um texto base, mas enquanto pesquisava para pregar uma mensagem sobre a vinda de Cristo e que se conectasse também à proposta de confiança e da brevidade da segunda vinda de Cristo, então eu me deparei aqui com Apocalipse capítulo 22, de 6 a 21, de onde nasceu um subtema: no que consiste a vida de quem realmente confia que ele breve vem. É inclusive uma pergunta: no que consiste a vida de quem realmente confia que ele breve vem? Porque quem realmente confia que ele vem tem a sua vida posicionada de maneira diferente e, sobretudo, regida pela palavra de Deus. E aí, na introdução, já vai ter uma coisa aqui que vai chamar a sua atenção, algo curioso. Veja bem, eu coloquei aqui introdução e entre parênteses 01 para o texto, ou seja, introdução número 1, e essa introdução é para o texto, porque vamos supor que você queira discorrer ou veio um pensamento a mais nesse texto, que seguem aí o mesmo raciocínio dos tópicos que eu vou apresentar e você não queira dar tema à mensagem. Então, se você quiser uma introdução só para o texto, uma introdução sucinta, que não precisa enfeitar muito pavão, que seja objetiva e que chame a atenção dos seus ouvintes, está aqui essa primeira introdução para o texto. Vamos ler essa introdução? Nestes últimos dias é perceptível que há uma tentativa de desconstrução e destruição da fé em algumas verdades doutrinárias indispensáveis para a igreja. Então eu começo aqui falando, dos ataques, daquilo que vem para tentar desconstruir e destruir a fé em algumas das principais, eu até poderia colocar aqui a palavra principais, vamos colocar, principais verdades doutrinárias indispensáveis para a igreja. Um dos ataques que a fé cristã está sofrendo encontra-se no que diz respeito à confiança na promessa que nos foi feita. Veja que eu já começo a me conectar com o tema que fala de confiança. Esta é a minha confiança, que ele breve vem. Então, um dos ataques diz respeito à confiança na promessa que nos foi feita. E aí a promessa que está em singular.
visto que a Bíblia é um livro de muitas promessas, nós recebemos preciosas promessas, mas quando falamos da promessa, que está inclusive em Hebreus 10:35, salvo engano do erro, tá bom? Quando se fala de promessa em singular, logo nos remete o pensamento à promessa de que Cristo voltará outra vez para buscar os salvos. Não uma denominação, mas os salvos, tá ok? Na verdade, esses ataques já haviam sido proferidos profeticamente pela palavra de Deus. Aqui eu dou uma ênfase à ideia de que a Bíblia nos adverte de que essas coisas haveriam de acontecer. E aí tem a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, quando Pedro diz que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões ou concupiscências, e questionando ou dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Perceba que a Escritura, de forma profética, nos revela que haveria um questionamento sobre a segunda vinda de Cristo. E aí eu cito um outro texto, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, aonde o apóstolo Paulo adverte a Timóteo da seguinte maneira: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, essas coisas são uma somatória para tentar atingir a fé, a confiança, sobretudo na promessa da segunda vinda. E aqui nós vamos passar para aquela fase chamada transição, que eu amo de paixão e gosto sempre de mencionar. Transição é aquele momento em que você começa a criar uma ponte, você começa a conectar a introdução da sua mensagem ao conteúdo propriamente dito, ao corpo do sermão. O texto lido nessa ocasião, e que texto? Apocalipse 22, de 6 a 21. Sobre o texto lido, você tem a opção de ler apenas o versículo 21. Se tiver tempo, pode ler todos os versículos. Se quiser, pode ler apenas os versículos que serão destacados para criar os tópicos, como vocês vão observar. Então, fica a seu critério. Ou se quiser encerrar, concluir de uma outra forma, pode ler um outro texto e depois convidar a igreja a abrirem a Bíblia em Apocalipse 22, de 6 a 21, porque é nesse texto que está o sermão. O texto lido nesta ocasião trata-se da conclusão das narrativas do livro das Revelações, o Apocalipse. E podemos usar esta conclusão para refletir sobre como deve ser a vida de quem confia que ele breve virá. Então veja bem, aqui eu estou aplicando o subtema e encerrando a minha introdução. E aí eu dou ênfase. Este é o subtema da mensagem. No que consiste a vida de quem realmente confia que ele breve virá. Vejamos. Então já fiz a ponte. Lembra que eu disse para vocês que aqui nós temos um acréscimo hoje especial no compartilhamento desses bolsos? Então aqui, ó, introdução 01 para o texto, tá? Mas nós vamos lá para baixo das anotações, eu sempre guardo nas anotações, tem aqui uma outra introdução 02 para o tema e subtema, tá bom? Porque você pode preservar o tema, né? Esta é a minha confiança, eu sei que ele breve vem, ou pode aplicar o subtema, fica ao seu critério. Sempre lembrando, você pode pegar esses bolsos e pregar essa mensagem, fazendo acréscimos, exaurindo o que você julga desnecessário, melhorando, mudando o sentido das palavras, porque ninguém tem direitos autorais sobre a mensagem bíblica. A mensagem bíblica só tem um dono, e o nome dele é o Deus Todo-Poderoso, ok? Vamos para essa segunda introdução? Olha só como ela também se conecta à proposta do tema central, né? Esta é a minha confiança, eu sei que ele breve vem. Para o cristão que tem sua vida conduzida pela palavra de Deus, uma das definições de fé se resume na palavra confiança. Opa, estou fazendo a inserção da proposta de confiar ou de confiança. Então, para o cristão que tem sua vida conduzida pela palavra de Deus, uma das definições de fé se resume na palavra confiança. Quem tem fé confia, quem confia porque tem fé. Sobre a fé que é evidenciada pela confiança, as Escrituras trazem muitas advertências, mas citemos pelo menos duas das principais delas para caminharmos em direção ao tema proposto e refletir nele usando o texto lido.
A primeira advertência bíblica que podemos citar nesta noite sobre a fé, vale lembrar aqui também uma observação, eu coloco aqui nesta noite porque geralmente a gente está pregando à noite, né? Numa ocasião de festa, de congresso. Mas você pode trocar a expressão noite. Por exemplo, se esse esboço fosse para um livro, eu trocaria a expressão noite por ocasião ou oportunidade. A primeira advertência bíblica que podemos citar nesta oportunidade, nesta ocasião, sobre a fé, que é evidenciada pela confiança, está em Hebreus 11:6. Quando o escritor de aos Hebreus diz que sem fé, ou seja, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Então, isso é de fato uma advertência. Se eu não tenho fé, se eu não tenho confiança, é impossível que eu agrade ao Deus que requer de mim confiança na sua bendita pessoa. A segunda advertência está em Hebreus 10:35, onde somos orientados a não abandonar a nossa confiança, ou seja, a nossa fé. Por quê? Porque ela tem grande recompensa ou grande e avultado galardão, como diz algumas versões. E se tem uma coisa na qual o cristão não pode perder sua confiança, é na maior e mais importante promessa para os salvos, a promessa de que Cristo virá muito em breve para buscar a sua igreja. Percebeu que daqui, do início até este ponto aqui, a introdução, ela se difere daquela primeira, que pode ser usada para o texto, e essa introdução sendo usada para o tema. Aí sim, eu pego apenas o final da primeira introdução e completo essa segunda introdução. O texto lido nesta ocasião trata-se da conclusão das narrativas do livro das Revelações, o Apocalipse, e podemos usar esta conclusão para refletir sobre como deve ser a vida de quem confia que ele breve virá. Vamos agora ao corpo do sermão? No que consiste a vida de quem realmente confia que ele breve virá? Vamos lá? Nosso primeiro ponto. A vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste em observar e guardar a sua palavra. Isso está no texto de Apocalipse, capítulo de número 22? Claro que está. Vamos acompanhar. Está onde? Basta lermos os versículos 6 e 7. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou venho sem demora, venho cedo. Bem-aventurado aquele que guarda, que observa as palavras da profecia deste livro. Perceba que os versículos 6 e 7 dão base concreta para o primeiro tópico. A vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste em quê? Em observar e guardar a sua palavra. Está aqui nos versículos 6 e 7. Aí nós vamos trabalhar os subtópicos dentro dessa proposta de observar e guardar a palavra. Inclusive, quando você estiver apresentando o tópico, né? Quando você for dizer para a igreja, irmãos, em primeiro lugar, a vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste em observar e guardar a sua palavra. Isso está nos versículos 6 e 7. Se você memorizar, você então pode citá-los de memória. Pode ler junto com a igreja ou apenas permitir que a igreja observe o texto na Bíblia. E se você tiver lido no início todo o capítulo dos versículos 6 a 21, então aqueles que vão recordar o que foi lido saberão que o seu tópico está de acordo, sim, com o texto sagrado, ok? Vamos para os subtópicos que vão confirmar essa verdade. Primeiro, eu vou falar sobre motivos para observar e guardar a palavra. É claro que aos meus ouvintes eu me dirijo dessa seguinte maneira. E meus amados, eu vou dar um exemplo, é claro. Meus amados, nós temos motivos bíblicos para observar e guardar a palavra. Vamos a alguns deles? Tiago capítulo 1, 21 diz que a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Então olha que motivo nobre, sublime. Ora, por que devo guardar a palavra? Porque ela é poderosa para salvar a minha alma. E João 8,31, para não errar, né? Eu acredito que fala que se guardarem as minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Mas vamos lá ver se eu acertei. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só. Então, mais um motivo. O primeiro motivo, ela é poderosa para salvar as nossas almas.
Segundo motivo, nós permaneceremos sendo discípulos de Jesus, ao passo que permanecemos ou mesmo guardamos a sua palavra. Aí no segundo subtópico diz, observar e ouvir. Observar, ouvir e guardar a palavra gera fé. Então isso aqui está fortalecendo a ideia do primeiro tópico, que é observar e guardar a sua palavra. Aí Romanos 10,17 é muito conhecido, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus ou pela palavra de Cristo. Terceiro subtópico, a ordem e o alerta de Paulo a Timóteo. E esse texto aqui, ele acaba trazendo assim um subsídio fantástico para essa reflexão de guardar e observar a palavra, né? Principalmente a líderes, pregadores, profetas de Deus. Quando Paulo diz a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação ou pela sua vinda e pelo seu reino, que tu pregues a palavra a tempo, fora de tempo, repreende, corrige, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, tendo comichão, coceira, né, nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias consciências ou paixões, recusando-se dar ouvido às verdades. Então, é uma advertência muito profunda, pertinente, que sem dúvidas é indispensável caso você pregue uma mensagem com esse teor de observar e guardar a palavra de Deus. Esse é um dos textos indispensáveis, ok? Enquanto Cristo, aí faltou aqui alguma coisa, não vem, faltou o não, né? Não vem nos buscar, a palavra é quem nos deixará inabaláveis. Olha que informação precisa que nos motiva a guardar a palavra. Ora, Cristo não veio nos buscar, então como eu posso ficar firme até que Cristo venha? Então tá aí o texto de Mateus 7, 24, 25, que também é muito conhecido. Jesus, no final de seus ensinamentos no chamado Sermão do Monte, o que ele diz? Todo homem, pois, que ouvir e praticar estas minhas palavras, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, vieram as tempestades, bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Então, quem observa e guarda a palavra tem o privilégio de estar alicerçado na rocha, e a nossa rocha é o verbo vivo, o próprio Cristo. Então, tá aí o primeiro ponto. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? É um ponto que dá para você, inclusive só dele, construir uma mensagem? Tenho certeza que sim, afinal você tem a mente de Cristo. Em segundo lugar, a vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste em progredir para melhor. Olha, progredir para melhor. Pastor Max, isso está no texto? Está. E aí eu cito aqui os versículos 10 e 11. Vamos lá para os versículos 10 e 11. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Mas por que eu coloquei aqui que é progredir para melhor? Porque existe uma versão, que você pode até usá-la para deixar mais compreensível aos seus ouvintes, que diz o seguinte: quem é injusto, continue a ser injusto. Quem é sujo, continue a sujar-se. Quem é justo, continue sendo justificado. E quem é santo, continue se santificando mais ainda. Então, essa ideia de continuidade nos remete à ideia de progresso. Então, quem espera Jesus não retrocede, não regride, ele progride, ele avança. E talvez, aqui abrindo parênteses para uma reflexão, seja esse um dos nossos problemas atuais. Estamos regredindo e não progredindo, ou estamos estacionados na vida cristã, na oração, na leitura da palavra, no congregar e em tantas outras áreas da nossa vida que podem ser enumeradas por nós mesmos. Que Deus nos ajude a continuar progredindo. Mas vamos falar sobre progresso, que eu gosto muito, porque progresso tem ideia de crescimento. O conselho de Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4:1, e aqui mais uma vez fica a observação que quando há um texto que eu não quero de jeito nenhum deixar de falar dele, porque fui tocado, acredito que esse texto precisa ser dito à igreja, então para não esquecer ou para falar dele na íntegra, eu então escrevo o próprio texto completo para citar a igreja ou peço para a igreja abrir a Bíblia. O que diz 1 Tessalonicenses 4:1?
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Olha o segredo aqui, ó. Para que possais progredir cada vez mais. Então, veja que está em conexão com o Apocalipse, capítulo 22, 10 e 11, e o subtópico 2, que é que a vida de quem confia que ele breve virá consiste em progredir para melhor. Vida cristã é progressiva, segundo subtópico. Oséias 6,3, é que você que já me ouviu pregando sabe o quanto eu gosto de citar esses versículos, fiz questão de aprendê-los, de memorizá-los, porque de fato são versículos que trazem um impacto sobre a ideia de progresso, de crescimento, né? Quando eu digo que vida cristã é progressiva, eu me refiro a esses textos. Oséias 6,3 diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Filipenses 2,12, agora, pois, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lucas 1,80, e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que haveria de manifestar-se a Israel. Lucas 2, 40 e 52, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e para com os homens. E aí tem Filipenses 3, 13 e 14, né? Não que seja perfeito ou que tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, disse Paulo, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo Jesus nosso Senhor, e o tradicional, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento. E é preciso crescer para alcançarmos mais e mais da santificação. Ela é imprescindível. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, além de seguir a paz, eu também devo seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. E aí eu finalizo o segundo ponto falando, quem tem a esperança de vê-lo um dia, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Porque o texto ele nos remete tanto ao crescimento como também à santidade, porque quem é santo deve santificar-se mais ainda ou continuar santificando, né? E 1 João capítulo 3, versículo 3 diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Em terceiro lugar, a vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste no desejo e esforço de aumentar o seu trabalho no reino de Deus. Mais um ponto que está dentro do texto. Pastor Max, está dentro do texto? Tá, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo agora é o 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Opa, olha como isso aqui dá base para o tópico. A vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste no desejo e esforço de aumentar o seu trabalho no reino de Deus. E aqui também vale mais uma dica, veja bem. Você tem a opção de, quando for anunciar os seus tópicos, ler primeiro o texto. Ou seja, vamos supor que você vai anunciar agora o tópico 3. Aí você vai dizer o seguinte, vou dar um exemplo. Meus irmãos, observemos aí agora o versículo de número 12. Olha o que diz. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E lendo esse texto, nós entendemos que a vida de quem confia que ele realmente breve virá, consiste em aumentar, consiste no desejo e no esforço de aumentar o seu trabalho no reino de Deus. Então, tanto você pode apresentar o tópico, como está aí na declaração, ou você pode ler o texto e depois apresentar o tópico. Deu para entender? Expliquei legal? Se não, você coloca aí que é para mim melhorar, tá bom? Aumente seu trabalho, porque ele não é
em vão. Aqui ficou não é me vão, não, está errado, é em vão. Então, olha só, sempre os textos, sempre os subtópicos, aliás, devem fortalecer o pensamento de cada tópico. Não adianta eu colocar uma declaração reflexiva num tópico e quando eu for para os subtópicos ou para os textos que vão fortalecer essa reflexão, eles não tenham conexão, estejam distantes um do outro, ou pelo menos algo que a gente interprete e a partir dali possa fazer uma aplicação, ok? Então vamos lá. Se eu estou falando de desejo, esforço e aumentar o seu trabalho, aí aqui há um motivo ou há uma palavra motivadora, aumente seu trabalho porque ele não é em vão. E aí você conhece 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Paulo recebeu graça para trabalhar para Deus, valorizou a graça e trabalhou, eu tenho que corrigir porque você pode estar copiando o sermão, trabalhou muito, você que sabe o que é, irmão, sabe como é o nome disso aqui? Pressa. Trabalhou muito mais para que a graça não se tornasse vã. Também amo esse texto, inclusive tem uma mensagem textual só usando 1 Coríntios 15:10, cujo tema da mensagem é não eu, mas a graça de Deus comigo. Por quê? Porque em 1 Coríntios 15:10, pensa numa declaração linda, inspiradora e inspirada. Paulo diz, porque pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, e sim a graça de Deus comigo. Então, o trabalho avultado, avolumado de Paulo só foi possível por causa da graça. E aqui fica uma lição. Se cantamos é pela graça, se pregamos é pela graça, se trabalhamos é pela graça, se rege bem é pela graça, se pastoreia é pela graça, tudo é pela graça suficiente, porque de fato a sua graça nos basta. Jesus colocava acima de qualquer necessidade a vontade do Pai e o trabalho na sua obra. E esse texto aqui, meus irmãos, é de quebrar o nosso coração. Esse texto, para quem é acessível, sabe o quanto ele nos arrebenta. Jesus está cansado, com sede e com fome. Ele para junto da cidade de Sicar, no poço, né, lá no poço de Jacó. E aí os discípulos vão para a cidade comprar comida, orar fome, e ele fica ali. E, por incrível que pareça, os discípulos desapercebidos levaram um balde. Todo viajante andava com uma corda e um balde, tanto que a mulher samaritana vai observar, dizendo, olha, tu não tens corda, como é que você vai conseguir tirar água viva? Ela estava se referindo ao fato de vê-lo como um viajante e não observar, né, segundo a tradição, segundo a história, quando a gente pesquisa em comentários, em historiadores, né, isso é fato que os historiadores confirmam. E ela viu que não tinha, porque era a identificação de um viajante. E aí Jesus está lá pregando para ela, evangelizando, e quando a mulher deixa o seu canto e corre para a cidade, os discípulos chegam e dizendo, Rabi, mestre, come um pouco. E ele disse assim, aproveitou a oportunidade, né, e disse, uma comida eu tenho para comer, que vocês não compreendem. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Isso aqui é muito profundo, isso aqui nos toca demais. E aí os discípulos, sem entender, muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava falando, aí questionaram, será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra daquele que me enviou. Está lá em João capítulo 4, 31 a 35, ou seja, acima das suas necessidades, Jesus colocava a vontade do Pai e o desejo de realizar a sua obra. Será que nós conseguimos fazer isso? Colocar acima das nossas necessidades, inclusive necessidades básicas e reais de qualquer ser humano, que era a comida e a bebida, ou seja, comer, alimentar-se e também ingerir líquido. Jesus está colocando acima de tudo isso a vontade do Pai e a realização da sua obra. Muito tocante isso, né? E para finalizar, em quarto lugar, a vida de quem realmente confia que ele breve virá consiste em revelar o quanto deseja que ele venha e o quanto anseia pelo céu. Vamos ver isso? Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Aí tem uma expressão em seguida, ora vem, Senhor Jesus.
A expressão amém, assim seja, encerra muitas frases na Bíblia, mas percebe que após o amém, em Apocalipse 21:20, tem uma expressão, né? Maranata, ora vem, ou vem, Senhor Jesus. Então, o que acontece? Acredita-se que esse acréscimo após o amém, de fato, era João revelando o seu desejo, o seu anseio. Ora vem, Senhor Jesus. Então, podemos, sem ferir os princípios, sem ferir o texto, afirmar isso, né? Ou colocar como aplicação. Então, quem realmente confia que ele breve vem, tem anseio, tem desejo, está ansiando pela sua vinda. E aí eu encerro com 3 subtópicos, aliás. Paulo está em um dilema, mas tem uma convicção. Está lá em Filipenses 1:21-23, quando Paulo diz que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porém, ele pensa, se o viver na carne me der fruto da minha obra, já não sei o que devo escolher. O que ele está dizendo? Ora, para mim, se eu viver aqui, quero viver com Cristo. Se eu morrer, é vantagem, é lucro, é ganho. Porém, se enquanto eu vivo na carne, ou seja, neste corpo, isso me der fruto da minha obra, isso multiplicar o meu trabalho, ou fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, aí eu fico num dilema. Já não sei o que devo escolher. Aí ele continua dizendo, mas quero dizer que um e outro lado estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que ficar neste corpo trazia resultados, vidas seriam alcançadas e a fé dos crentes edificadas, mas o seu desejo maior era estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. E aí, no segundo subtópico, do tópico 4, eu digo, revele seu desejo amando a sua vinda. Paulo, nas suas palavras finais a Timóteo, já antevendo o seu martírio, diz o seguinte, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. E eu sempre uso esse texto para refletir no seguinte, por que Paulo não diz assim, que a coroa da justiça está reservada para tantos quantos amarem ao Senhor Jesus, amarem ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Mas Paulo diz para tantos quantos amarem a sua vinda. É ênfase nessa frase, a sua vinda. Por quê? Porque tem gente que pode amar o que Deus faz, amar o que Cristo pode fazer por ele, mas não desejar que ele venha. Porque já temos indícios disso. Pessoas que parecem não desejar que Cristo venha, mas nós estamos desejando, ora vem, Senhor Jesus. Que o nosso anseio seja semelhante o dele. O quem? O de Jesus. Quando eu uso esse texto aí, eu geralmente digo o seguinte para a igreja, né? Pode servir para você. Queridos, quem sabe tenhamos aqui alguém nessa noite que não esteja desejando a sua vinda. Talvez você nem deseja ir para o céu, que parece quase impossível, mas eu conheço alguém que está ansiando, que está desejoso que você chegue lá. E esse alguém disse o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o desejo, porque eu desejo que aonde eu estou, estejais vós também. Imagine terminar uma mensagem bíblica, escatológica, sobre a segunda vinda, falando dessa promessa tão maravilhosa feita por Jesus. E aí eu coloquei aqui a expressão conclusão, que você pode fazer o convite, pode falar algo mais, você fica ao seu critério. Mas a mensagem de hoje foi no que consiste a vida de quem realmente confia que ele breve vem, porque o tema principal era esta é a minha confiança, que ele em breve vem. E aí? Ajudou em alguma coisa? Foi bênção para você? Eu tenho pedido em alguns vídeos que os irmãos deixem comentários. Eu sei que eu tenho poucas visualizações aqui, não tenho muitas visualizações. Glória a Deus, um dia vai alcançar alguém, alguém vai estar pesquisando.
Então, o que acontece? Eu tenho pedido esses comentários simplesmente para que o vídeo tenha relevância e mais pessoas sejam alcançadas. Mas não se preocupe, o importante é que você está assistindo, que está sendo edificado, a Deus seja toda a glória e nós vamos nos esforçar para continuar fazendo esse trabalho, porque aqui nós estamos construindo e compartilhando. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, neste poderoso nome eu peço a tua bênção sobre todos e qualquer que assistir este vídeo. As suas famílias, os seus lares, seus filhos, pais, seus cônjuges, seus entes queridos, alcança com bênção, com salvação, com restauração, com cura e com perdão. Abençoa o ministério desta tua filha que é pregadora, ensinadora, deste teu filho que é pregador, ensinador. Alcança-os com a tua graça. Obrigado pelo privilégio de construir e compartilhar mensagens da tua palavra. Me ajuda a continuar, estou fazendo com pureza de coração, sinceridade, temor e amor e motivado pela tua palavra. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, continue orando por nós e até o próximo Construindo e Compartilhando. Deus abençoe.